Ora bem, Visual Studio, então vamos utilizar o Visual Studio e vamos criar um projeto, vamos já ver de que tipo é. File, New, Project. Portanto, a linguagem é C#, temos um projeto para a web, New Project, Visual C#, web. Agora, a pessoa seleciona qual é o framework que quer. Portanto, de acordo com o framework, com a versão do framework, pode obter coisas diferentes. Portanto, escolhem a última versão que tiverem do framework. Escolhem a última versão. 461, sim. E agora vamos dar um clique aqui. Click here to online to find the templates. Isto depois, na próxima aula, eu logo explico como é que a pessoa instala isto sem. E aqui vamos procurar por MVC. E assim escrevem MVC, vamos procurar por MVC. Portanto, eu vou voltar aqui. Portanto, vão para o C#, só o C#. Eu vou andar para trás, porque isto vou trabalhar para trás. Não tem problema. Portanto, eu vou repetir. Portanto, File, New Project. File, New Project. Depois, nos templates, vamos escolher Visual C#, Web. Visual C# Web. Aqui vamos procurar mais templates. Click here to go online to find templates. E isto vai à net, buscar os templates que existem. E aqui vamos procurar MVC. E vamos utilizar. E vamos utilizar este primeiro template, MVC5 Empty Template. Fazer OK. Eu tenho instalado, portanto, vocês não têm, então tem que. Sim, vai ser download e essas coisas todas. Sim. Executar, utilizar Internet Explorer. Sim, vai chamar isto no localhost. É capaz de ter login, é capaz de ter já várias coisas já estão todas implementadas. Sim. Assim, eu como tenho também a parte, a gravação aqui a trabalhar e assim, isso fica um pouco mais lento. Sou de home? Fechar. Google Chrome. Vai ser mais rápido. Quero se fosse aparecer o seu carro aí. Sim. E vou já ver. Então, se a gente vai olhar para o código e já ver o que é que aparece. E vamos tentar perceber aqui o que é que temos aqui no código. Só aparece Home. Ok. Está visto.
isto, stop. Sim, podem parar. Podem parar e vamos então para a aplicação. Onde é que tu pode estar no brainstorm? Sim, vou executar outra vez. Vou executar outra vez. Por exemplo, só quando está a executar é que tem aqui o botão para parar. Portanto, é um botão vermelho, um quadradinho, um quadrado vermelho. Sim. Sim, está aqui. Sim. Não tem esse quadrado no azul como só tem. Isto aqui assim? Isto não interessa, Então coisa pode estar aqui. Sim. Sim, mas isso pode fechar. Essa janela pode fechar, isso não tem problema. Pode fechar. E se a pessoa pode ter. Sim. Se a pessoa pode ter mais ou menos coisas, isso. Pode fechar tudo? Sim, pode fechar. Ora bem, stop, eu vou parar isto. E. Ora bem, chegaram aqui. Portanto, tem uma coisa igual a isto. Ora bem, portanto, isto é o projeto. É o projeto mais pequenininho, mais simples, só para escrever Home, só para ter uma página HTML chamada Home. Portanto, temos aqui imensas páginas, imensas coisas só para ter ali uma coisa chamada Home. Então vamos tentar olhar para isto. Ora, para já temos aqui referências para muitas bibliotecas que vão ser utilizadas. É assim, eu até acho que ando aqui referências a mais, que isto nem precisava de ter tanta referência. System, Web, MVC, Entity, Extension, Help, Eraser, Webpage, Page Eraser. Assim, este cara não é o melhor template. Na próxima aula eu trago as instruções de como é que se instala isto tudo. Que este template tem por aqui coisas a mais. Portanto, ok, tem referências para tudo e mais alguma coisa. Não é necessário ter essas referências todas. Portanto, isto, as referências é tipo os importes para os diversos pacotes que existem. E agora temos aqui um conjunto de pastas muito grandes. Conjunto de pastas. Temos aqui pastas para views. Portanto, se a pessoa pensar no Model View Controller, tem uma pasta para Models, Views, Controllers. Portanto, há aqui pastas para estas coisas todas. E além de muitos outros ficheiros. Vamos só aqui ver o que é um pedido de uma ligação. Então, nós temos um utilizador, utiliza um browser ou qualquer outra coisa e faça um pedido de uma certa página. Portanto, isto está a ter aqui um endereço qualquer, depois não sei quanto, vai colocando mais dados aqui no endereço. Ora bem, esta forma como se cria os caminhos é um pouco diferente do que geralmente se faz em PHP. Assim, em PHP a gente também pode fazer isto. Mas muitas vezes no PHP estes caminhos querem dizer pastas. Certo? Muitas vezes no PHP estes caminhos querem dizer pastas. Aqui assim, estes caminhos que vão aparecer aqui não têm nada a ver com pastas. Não tem nada a ver com as diretorias onde a gente guarda a informação. Então isto tem a ver com o quê? Isto vai ter a ver com coisas que se vão definindo no próprio código. Eu vou dizer que o primeiro valor é não sei o quê, o segundo valor é não sei o quê, o terceiro valor é não sei quanto. Portanto, isto vai ser definido no próprio código. O que é isto? Ora bem, então o utilizador está em casa, escreve, por exemplo, localhost / não sei quantos, ou um certo endereço, envia aqui alguns valores. Isto o que é que vai fazer? A informação é enviada do servidor para um web server. Portanto, um servidor, um programa que recebe o pedido do browser. Portanto, está numa outra máquina. Ou pode estar na máquina local, se for localhost. Quando o endereço é localhost, está na própria máquina. Este servidor é um programa especial que está à escuta numa certa porta. A permissão é a porta 80. Pode ser qualquer outra porta. Se for outra porta, a gente tem que colocar no endereço
depois qual é a porta ou o porto onde isto está à escuta, e este servidor depois pode estar configurado para responder a diversos tipos de páginas. Portanto, eu posso no endereço, portanto, pedir um ficheiro JPG, e então o servidor procura aquele ficheiro, aquele caminho, se o endereço for um caminho, se essa página toda for um caminho, e pode devolver esse ficheiro. Ou então, o ficheiro pode ser um ficheiro .php, e então o servidor tem que ter instalado o PHP, e de alguma forma o servidor tem que saber que a extensão PHP é para ser enviada para o compilador de PHP, porém, o interpretador de PHP. Portanto, PHP é uma linguagem interpretada. Ora bem, isto pode estar em PHP como pode estar em muitas outras linguagens diferentes. Portanto, os web servers, portanto, geralmente são configurados para permitir executar depois os pedidos numa certa linguagem de programação. Quer dizer que se o endereço for uma certa se o endereço terminar numa certa extensão, ele com essa extensão sabe qual é a linguagem de programação e vai chamar ou o compilador ou o interpretador, ou até pode ser um executável, por aí em diante. Ora bem, web servers há vários, os mais conhecidos é o Apache. O Apache tanto pode ser instalado em Windows como Linux ou com Mac em qualquer outra coisa. E na parte do Windows temos o IIS, Internet Information Service. Portanto, estes são os web servers mais conhecidos. Há outros. De uma forma geral, o que é que o web server terá que fazer? Portanto, vai ter que, dadas as suas configurações, verificar se o ficheiro existe, se não existe. Além disso, recebe informação do utilizador. O web server recebe informação do utilizador. Por exemplo, recebe qual é o browser que o utilizador tem, a dimensão, o sistema operativo, o IP. Portanto, recebe o que é que o servidor recebe, se recebe a informação em texto, se recebe a informação compactada, por aí em diante. Portanto, o web server recebe muita informação do browser. Portanto, o browser envia informação para o web server. Portanto, além deste endereço, depois o web server pede informação ao browser e o browser envia essa informação. Ora, o web server o que é que vai fazer? Portanto, neste caso, no caso do ASP.NET, nós vamos utilizar aqui o MVC, portanto vai chamar, é um programa aqui especial, então para, portanto aqui dentro, portanto, isto agora, esta ASP.NET MVC Routing Engine, portanto, isto já tem a ver com coisas que eu estou a programar. Portanto, a primeira coisa que ele vai fazer vai chamar aqui estas funcionalidades para, de acordo com o endereço, saber qual é a classe que vai chamar e qual é o método que vai chamar dentro dessa classe. Portanto, isso quer dizer que eu posso dizer, se o endereço for user-ivo, então vai chamar este método. Se for user com qualquer outra coisa, vai chamar outro método, por aí em diante. A pessoa pode dizer, se for só user, vai chamar outro método. Portanto, existe, nós vamos ver ali daqui a pouco um ficheiro aqui do routing que nos vai dizer isto. Portanto, de acordo com certos caminhos, como certos ataques de caminhos, vamos chamar certas classes, certos ficheiros. Ora bem, o routing, o que vai escolher qual é a classe que vai ser chamada, e que essas classes chamam-se controladores. Portanto, quando estamos MVC, o padrão MVC é Model View Controller. Portanto, isso quer dizer que os endereços vão definir qual é o controlador que vai ser chamado. Qual é a classe que vai ser chamada aqui, neste caso, pertencente ao controlador. Portanto, o controlador que é uma classe feita em C#. E além disso, além de identificar qual é o controlador que vai ser chamado, qual é a classe que vai ser chamada, também identifica qual é a ação que vai ser chamada. Qual é o método dentro dessa classe que vai ser chamada. Ora, com isso,
Com isso, portanto, depois de saber qual é o controlador que vai ser chamado e dentro desse controlador qual é o método que vai ser chamado, o que se faz geralmente é, portanto, o controlador pode chamar métodos do modelo para ir buscar dados, pode ser necessário buscar dados, pode ser necessário fazer estas operações, portanto, pode chamar métodos do modelo. E esses métodos geralmente são estes, o CRUD, alguém sabe o que é que isto quer dizer? Create, read, update and delete. Portanto, isto são as operações básicas que uma pessoa faz sobre uma tabela ou sobre uma base de dados. Portanto, o CRUD, isto geralmente as ferramentas criam isto automaticamente. Portanto, se eu tenho uma tabela de teachers, tenho uma tabela de professores, agora quero criar as páginas para mostrar a todos os professores, para editar, para não sei quantos. Isto geralmente as ferramentas fazem isso tudo automático. Então não vai ver que isto é feito. Depois há aqui ferramentas que criam isto de forma automática. Portanto, o controlador pode chamar métodos sobre o modelo e, além disso, depois vai chamar métodos sobre a vista. Portanto, o controlador não vai criar HTML, de uma forma geral não cria. O que faz é obtém os dados todos, depois pega nesses dados, envia para uma vista, a vista já mete um template feito em HTML com esse C# lá no meio, e então depois faz ali o mapping de tudo. Portanto, a vista, aquele HTML, aquilo vai receber dados, e então o controlador o que faz é obtém esses dados e envia esses dados para a vista para se criar a vista. E isso dá como resultado então uma página HTML. Então o resultado disto, portanto pode haver aqui, portanto a vista utiliza dados do modelo, os dados são passados aqui, isto vai passar dados do controlador para a vista. Esta vista geralmente é renderizada por uma ferramenta chamada Razor, e isto o que faz é processa uma mistura entre HTML e C# e dá como resposta HTML ou qualquer outra coisa, ou qualquer outro ficheiro, de volta para o utilizador. Portanto, este é o percurso que vamos ver aqui hoje e vamos ver como é que funciona aqui este sistema. Então, é assim, isto não é simples, mas vamos devagarinho. Pelo menos vocês vão ter aqui o básico de como é que funciona o ASP.NET MVC. Pronto, isto depois é importante porque é o que se espera em um bocado de trabalho, é utilizar estas ferramentas e principalmente utilizar o MVC. Ok, portanto, isto é o básico de um pedido. Então, nós aqui falamos em que já vimos aqui controladores. Portanto, a primeira coisa será isto, o Routing Engine. Depois do Routing Engine temos controladores. Depois temos views, o model. Portanto, vamos agora olhar para este exemplo e tentar identificar estas coisas. Ora, em nosso projeto temos aqui assim, na página de controladores, um primeiro controlador. Home Controller. Portanto, isto é uma classe que deriva de controller e tem aqui um método. Tem aqui um método chamado index, devolve um action result e ele faz um return view. Portanto, daqui a pouco eu venho explicar isto. Para já, vamos à procura das coisas. Além disso, temos uma pasta aqui para os modelos, portanto a pasta ainda está vazia, portanto ainda não tem nada. Temos pastas para as vistas. Pastas para as vistas. Aqui temos duas pastas, Home, e vamos aqui abrir este index. Ok, está aqui o Home, e o que nós encontramos foi este Home. Pensa em executar isto, se a pessoa escrever aqui alguma coisa.
Portanto, é isto que a pessoa obteve. Portanto, o que é que temos aqui para já? Isto é HTML, isto é fácil de identificar. Eu aqui, em vez do home, aqui no título, vou colocar My First Page. Aqui vou colocar H1, fechar H1, arroba, biobag. Ponto title. Stop. Experimentem escrever isto. No H1 escrevem arroba biotag.title. E depois executam a aplicação. Portanto, façam inspecionar, botão lá direito, depois escolhem Network, okay? E agora fazem F5 ou aqui o refresh para voltar a ler a página. Refresh. E agora, portanto, podem ver o que é que o servidor devolveu. Portanto, dão um clique aqui no index. E então o que é que aconteceu? Foi isto. Agora vou aqui aumentar. Portanto, houve um pedido do browser. O pedido do browser foi para este endereço. Seleciona o index e depois headers. Portanto, houve um pedido. O pedido foi para este endereço. Portanto, tem aqui o localhost, o porto, /home, /index. O método que foi utilizado foi o get. Isso é o get, o post, o delete, todos os métodos do HTTP. O resultado foi 200, portanto foi ok. E o endereço remoto foi este. É assim, o código 200 quer dizer que é ok. É o ok. Se fosse outro código, são erros, existem aqui à volta do 200 os redirecionamentos. Portanto, isto é um número que diz o que é que aconteceu. HTTP request code. HTTP request code. Olha, 200, ok. 201, dizer que a informação foi criada. 202, foi aceite. Redirecionamento, 3 ponto qualquer coisa. É 307, redirecionamento temporário. 4xx, portanto, os 400 são erros. São utilizados para erros. Por exemplo, se for 400, bad request. 401, não autorizado. 402, pagamento necessário. 407 é um pagamento. Ok, portanto, tem por aqui muitos códigos. Portanto, o servidor devolve um destes valores de acordo com o que aconteceu. Portanto, se for 200, ok, tudo bem, quer dizer que o servidor conseguiu dar a página que foi pedida ou fornecer o que foi pedido. Você nunca tinha visto isto com PHP? Não? Sim. Ok, certo, sim, sempre que eu posso erros e assim. Ok, mas o 200, a principal que é o ok, quer dizer, 200 é importante que é a pessoa saber que isto é um ok. Bem, além disso, temos aqui informação sobre se isto é privado ou não, cache control, portanto este conteúdo é privado, quer dizer que não é para ser armazenado,
a codificação, GSI, portanto pode vir compactado, com o comprimento. O resultado disto depois é um ficheiro de texto HTML, codificação UTF-8, a data, qual é que foi o servidor, Microsoft versão IIS versão 10, por aí em diante. Portanto, isto podemos também ver informação de cookies, portanto isto pode enviar informação de cookies e está a enviar aqui uma variável, ASP.NET Section ID, com este valor, o tempo que isto demorou, o tempo que demorou a fazer, por aí em diante. Portanto, inicialmente nós pedimos só este index e depois isto enviou outros ficheiros. Portanto, a pessoa consegue ver aqui tudo o que aconteceu. Certo? Portanto, quer dizer que este ficheiro bootstrap.minim.css também tem que estar aqui no projeto. Isto aí é a parte gráfica, não? O bootstrap, sim, é para a parte gráfica. Sim, sim. CSS. Não, sim, sim, os CSS são regras de estilo, é para definir como é que é o aspecto gráfico depois da página. Onde é que está aqui na nossa parte? No projeto, eu vou fazer um stop aqui. Isto está em content. Página content. Portanto, tem aí Bootstrap mínimo CSS. Era este que foi enviado. Uhum. Sim, mas é assim, o mínimo que quer dizer que isto está tudo numa linha, tudo. Portanto, não há espaços, não há nada. Portanto, este CSS não é para ser lido. Todos os mínimos nunca são para ser lidos. Portanto, isto tem o Bootstrap CSS, onde a gente consegue ver este aqui tudo bonitinho. O mínimo é, pega-se nisto, geralmente envia-se isto para uma ferramenta que retira tudo que é espaços, retira mudanças de linha, fica tudo numa linha. É reduzir isto ao máximo, o mínimo. Portanto, sempre que tiverem mínimos, todos os mínimos são o que é utilizado, nos sites em produção, quando já estão a funcionar, fazer sempre os mínimos, para a pessoa a perceber as coisas, geralmente tem o original, neste caso o bootstrap.css, onde a pessoa consegue então ver todas as regras de estilo por aqui definidas. Vocês na parte do PHP viram um pouquinho de CSS, ou experimentar também, por exemplo, pequenas. O ano passado em tecnologia web. Ok, temos HTML5 e CSS. Ok, certo. Então minimamente já consegue fazer um pequeno cheio de CSS. Ok, vou fechar isto. E então agora eu vou explicar isto. Ora bem, nós temos uma view chamada index. Esta view chamada index é uma mistura de HTML, então temos aqui HTML e programação a C#. Portanto, isto que temos aqui é a programação C#. Ora, a programação C#, a pessoa coloca, se a pessoa quiser colocar aqui um bocado de código, C#, eu faço arroba, abrir chaveta, arroba, que quer dizer que a seguir vem código, vem programação. É assim, quando vocês têm uma página PHP, o que é que vocês fazem? Colocam PHP, não sei quanto, ali dentro também colocam o código no meio do HTML, que é a mesma coisa. Aqui coloca-se arroba abrir chaveta. Se for só uma instrução, então coloca só arroba. Que é este caso. Portanto, isto aqui é só uma instrução. Então ele vai buscar o título que está aqui nesta coleção, viewBag, e mostra. Então, se não colocasse no arroba, aquele ali no H1, ele não mostrava o viewBag.
ele mostra este texto. Se não colocarem o arroba, ele mostra este texto. Viewback.title. Portanto, se eu vou então executar isto assim, sem arroba. Eu nem tinha, mas há de mostrar. Sim, está a pensar. Ok, e deu isto. Sim, isto está decimal viewtag.title. Ok, fica mesmo ali assim. Não sei se está para. Será que eu vou cumprir assim tudo? Diz? Dá erro? Espera aí, arroba. Eu já vou, stop. Não há nada disso. É só agora para fazer a comparação entre uma coisa e outra. Ora, no PHP, vocês criam páginas HTML com código lá no meio, certo? Portanto, numa página PHP, o que acontece? Sempre que vocês quiserem colocar código em PHP, vocês têm que colocar uma marca inicial e uma marca final. Então aqui no meio colocam o código. À frente, se quiserem, repetem isto tudo. Portanto, isto diz que começa aqui o PHP e termina aqui o PHP. Portanto, a ferramenta que for ler isto, quando encontrar esta marca inicial, já sabe que o que vem a seguir é código. Quando encontrar esta marca final, já sabe que então termina e o resto é HTML, vai logo para o resultado. Ora bem, a máquina do C#, chama-se Razor. Portanto, a ferramenta que agora pega nisto e faz a mesma coisa que na página do PHP, tem que ler isto. Portanto, há uma ferramenta que tem que ler isto e interpretar isto. Portanto, o que for código executa, o que não for código vai para o resultado. Então, que esta ferramenta não necessita ter sempre marca inicial e marca final, como temos aqui. Portanto, isto equivale a ter marca inicial a dizer que a partir daqui começa código C# e aqui termina o código C#. Então, se nós tivermos uma arroba aqui no meio do HTML, portanto, a máquina automaticamente sabe que a partir daqui é código. Portanto, só por ter a arroba. E quando ele encontra HTML, ele passa automaticamente de modo. Ele muda de modo, então a partir daí passa para HTML. Portanto, não é necessário estar sempre a abrir e fechar ou indicar o início e o fim do código. Portanto, aqui também a pessoa podia colocar, se eu quisesse ter várias coisas, portanto, colocava aqui um bloco de código e por aí em diante. Portanto, então isto ia ser interpretado como sendo C# e ele iria executar isto. E viewback.title, var, e então valor 0, e podia andar por aqui assim a colocar código. Portanto, eu posso ter código, mas isto geralmente é melhor colocar o código fora e depois aqui chama só o método e coloca só o que for necessário. Portanto, geralmente dentro do HTML, sim. Sim, abrir chaveta abrir um bloco de código. Mas assim, geralmente a pessoa coloca o bloco de código antes. Mas se eu quisesse colocar mais coisas, eu podia colocar aqui assim, colocava aqui métodos, funções, as coisas todas. Portanto, é assim, isto aqui, o que temos aqui é código dentro do HTML. E esta máquina automaticamente troca entre HTML, código e as coisas todas. Ela é minimamente esperta para saber que uma coisa é código e outra coisa é HTML. Portanto, não é necessário estar a abrir e fechar a indicar o que é que acontece. Portanto, aqui assim, ao colocar arroba, quer dizer que o que vem a seguir é código. Se é código, então quer dizer que é para colocar neste espaço este valor. Portanto, aqui
dentro do H1 vamos colocar, portanto, o resultado desta variável. E o resultado desta variável está aqui. Ora bem, vocês dizem, então, mas até ao final colocar este texto aqui ou colocar aqui é a mesma coisa. Não é? Nesse caso, mas isto podia ser uma função para outra coisa qualquer. Sim. Ou então, assim, isto aqui assim até pode vir do controlador. O controlador é que diz isto. Eu vou colocar isto em comentário, coloco isto em comentário e o controlador é que vai dar este título. Então agora vamos ao controlador. Agora vamos aqui ao controlador. Aqui na ação index vamos colocar isto. viewback.title igual my first page. Nós estávamos aqui no index. Estávamos nas views. Index.cshtml. Estávamos na views. Colocámos isto em comentário. Colocámos este código em comentário. No H1 vamos a mesmo mostrar o título, só que agora o título, em vez de estar aqui definido na vista, está definido no controlador. Já estamos a enviar código do controlador para a vista. Está no home controller, não é? Sim, portanto isto está no controllers, home controller. Portanto, se executar isto, o resultado é o mesmo. E qual é a forma mais indicada de fazer aqui no home controller ou ali no home tab? É assim, nós vamos fazer as duas coisas. Portanto, nós vamos utilizar desde o controlador para enviar dados para a vista, desde a vista que cria de novos dados, por aí em diante. No início, a ver se isto fica percebido. Vamos voltar aqui. Ora bem, o utilizador escreve um endereço. Certo? Temos aqui um endereço e é pedido um determinado endereço. Ora bem, este endereço vai para o servidor web. E o servidor web vai enviar isto para um routing engine. Ok, se ele vai enviar isto para um routing engine, quer dizer que temos regras de encaminhamento. Vamos aqui à procura das regras de encaminhamento. Isto é o ponto de partida. O ponto de partida é as regras de encaminhamento. Vamos aqui à procura disso. Voltamos então aqui ao nosso projeto e vamos aqui à pasta app-start. Na pasta app-start temos aqui uma coisa chamada route-config. E este é o ponto inicial. É assim, antes disso são chamadas outras coisas, mas aqui é aquele ponto inicial que diz-nos, de acordo com este endereço, vamos fazer isto. Vamos então ver o que é que temos aqui. app-start route-config. Chegaram aqui? Portanto, nós estamos aqui. Portanto, o endereço, um certo pedido, veio de um browser, chegou ao web server, o web server vai chamar aqui o routing engine, aqui é o routing engine, e o routing engine é que vai olhar para o caminho e vai escolher qual é o controlador, qual é o index das coisas. Então, vamos ver o que é este routing engine. Ora bem, o routing engine é uma ferramenta que recebe um conjunto de rotas e as rotas definem que um determinado caminho é para ir para um certo sítio. Ora bem, nós aqui temos o quê? Temos controladores, os controladores são as classes, portanto, temos diversas classes que podem responder aos endereços. As classes têm métodos, e esses métodos são as ações. E depois, associado a uma ação, podemos também ter outros valores. Por exemplo, imaginem que eu quero fazer uma coisa que é, eu quero obter o estudante número 1. Eu quero obter o estudante número 1. E agora a minha pergunta é, qual é que seria o endereço que eu escreveria no browser para obter a informação sobre o estudante número 1? Este seria
Portanto, vamos aqui assim, eu vou fechar isto. Então, nós temos aqui, então aqui, barra students, barra get, barra 1. Assim, é necessário ali o verbo, que você get, delete ou qualquer outra coisa. Então, quando consegue ver o endereço, barra student, barra get, barra 1. Portanto, isto seria, este student seria o controlador, portanto, qual é a classe que vai responder a este tipo de caminho, de endereço. Este seria o controlador. Sim, ainda não, vamos criar. Então, isto é só para mostrar o que são estes endereços. O get seria a ação, seria o método que seria executado. O 1 seria o número que se enviava para o método. Portanto, vai ser ali o ID. Portanto, se eu quiser o 2, escrever aqui o estado número 2, é só tocar este ID. Então, o que é que temos aqui? Aqui temos que a definição de uma rota, e a pessoa pode aqui definir muitas rotas. Temos aqui a definição de uma rota, onde a rota vai ter 3 valores. Portanto, a rota tem 3 valores, estes valores são um controlador, uma ação e um ID. Portanto, esta rota tem um nome, chama-se default. Portanto, cada rota vai ter um nome diferente. Esta rota tem o nome de default. A rota vai ter 3 valores, controlador, ação e ID. Então, E o controlador seria a nossa classe. o controlador é a classe. Ação, método. É uma das classes que está aqui na pasta controllers. Esse aqui é o controlador. O controlador é uma das pastas que está na pasta controllers. Sim, a seguir já vamos ver. A ação é o nome do método. E o ID depois é um valor que passa para o método. Ora, e a seguir temos aqui informação por omissão. Portanto, por omissão, portanto, no caso de estes valores não existir, portanto, se não existir o ID, então isto vai ter um valor por omissão. Aqui é que temos a dizer que isto é opcional. Portanto, isto é opcional, então quer dizer que não recebe este valor. A ação, portanto, se não existir, vai ser o index. O controlador, se não existir, vai ser o home. Portanto, estes valores de permissão dizem isto. Portanto, se eu aqui na rota escrever só isto, portanto, o que aconteceu é que... espera aí. Sim, uma barra a mais. Portanto, se eu não escrever nada aqui no endereço, não está a correr, é por isso. É que até a barra no início é indiferente ter a barra no início. É só que ele não está a correr. Eu vou então correr o sítio e vou ver a coisa dele chamar o servidor web. Ok, portanto, eu não escrevi nada, então isso quer dizer que o controlador que está a ser chamado é o home. Portanto, isso quer dizer que se eu chegar aqui e escrever barra home, está tudo em minúsculas, home, é a mesma coisa que ter só nada, não é? Ou se agora aqui adicionar index, também continua a ficar igual, só está a ser o mesmo. Isto é uma permissão. Mas se eu aqui colocasse barra 1, aquele parâmetro é opcional. Portanto, tudo que eu colocar aqui já é indiferente. A não ser que coloque mais do que 3 parâmetros. Mais do que 3 parâmetros, já não tenho nenhuma rota para isso. Enquanto eu tiver 3 parâmetros, eu tenho aqui esta regra que diz. Portanto, se eu tiver 3 parâmetros, o que ele faz é isto. O controlador é isto, a ação é isto e o outro valor é isto. Portanto, este é o ponto de partida, que é olhar para este endereço e pegar neste endereço, dividir este endereço em algumas coisas, o que é o controlador, o que é a ação e depois o que é que vem a seguir.
Esse aqui pode ter várias coisas, mas neste caso tem uma rota que só recebe a seguir um valor opcional. Pode ou não existir. Sim, agora a pessoa pode escolher o ID para a pessoa que quiser. Portanto, isto é opcional, então vamos aqui ao index, ao controlador index. Se eu quiser receber aqui, faço int, tenho que dizer stop aqui, stop, int value, viewBag ponto value. Eu já vou explicar isso, value. E agora vamos à vista. Vamos escrever aqui H3 value toma valor de @viewBag.value. Sim, ok, vamos lá outra vez. Portanto, isto começa a partir daqui. Portanto, o ID eu vou receber aqui. Certo? Portanto, e ele vai chamar esta ação. Ele vai chamar este método. Mas esse valor não vai para aí, vai para o ID. Vai para o ID, certo? Ok. Portanto, o valor vem aqui para este ID. Para esta variável. Agora, o que acontece? Agora vamos ao controlador. O controlador está aqui. O método está aqui. O método está aqui. E agora, o que acontece? Este método, portanto, como ele não tem parâmetros, quer dizer que o método não recebe nada. Certo? Mas se eu quiser que este método receba alguma coisa, por exemplo, se eu colocar int id, depois coloco aqui o id, o que acontece é que o motor AESP vai à procura deste id, que é o ID que está ali nas regras, ou é o ID que eu coloco depois ali a seguir no endereço, ou é o ID que eu envio para o método post. Eu já vou mostrar isto de várias formas diferentes. Posso enviar isto de várias formas diferentes. Portanto, eu vou colocar então aqui ID, envio o ID para o viewBag. Portanto, o viewBag é tipo um dicionário. Portanto, isto é uma coisa dinâmica que a pessoa faz viewBag, ponto, o nome de uma variável qualquer igual a um valor qualquer. Portanto, eu aqui no viewBag posso colocar valores, é só fazer isto, viewBag, ponto, o nome que for necessário igual a um valor qualquer. Depois do outro lado eu tenho esses valores. Depois na vista eu tenho esses valores. Portanto, guardo a informação, o ID no viewBag, e agora venho aqui, então à vista, e então mostro na vista esses valores. Value, eu chamei value, deixa-me ver se eu chamei value a isto. Sim, foi value. Ok. Podia colocar a ID, é a mesma coisa. Então, depois aqui na vista, então eu vou obter esses valores. Agora eu vou escutar isto e vou mostrar isto então a funcionar para ver. Vou fechar esta página, executar. Sim, mas vamos já ver. Desde só esta inicial, já vamos ver se aparece alguma coisa ou não. Sim. Sim. E já apareceu. Apareceu o valor também. Portanto, isto vai ler. Sim, barra 55. Vou dar enter aqui. Desaparece o 55. Sim, está lento, está. Sim, eu acho que sim, aqui o software que grava o vídeo coloca o computador ainda bastante lento.
Sim, mas eu acho que o problema é mesmo o software do vídeo. O software que faz a gravação, que coloca isto é muito lento. Ok, então obtemos aqui o resultado, que o valor é 55. Portanto, se eu apagasse daqui, se eu apagar daqui o valor de 55, eu na vista coloquei isto. H3, value igual, arroba, viewbag.value. No controlador? No controlador adicionei isto. Portanto, coloquei aqui no método um parâmetro, receber o ID e coloquei depois esse valor no viewbag. Vamos ver o que acontece. Portanto, se eu não colocar nada, isto deve dar erro porque a variável, isto, será que eu para isto? Não, está a funcionar. Como é que a gente faz para ver que disse lá dentro? Imagina se eu fizer viewbag ponto e tiver que eu posso fazer. É assim, no viewbag a pessoa não consegue ver o que tem, porque isto é dinâmico. Portanto, isto não é uma coisa fixa. Como é uma coisa dinâmica, a pessoa não sabe. Tem esse value aí, sei lá. Isto a pessoa define, é uma variável. Isto é a pessoa define. Isto a pessoa só dá o nome que quiser aqui. Por exemplo, eu mando esta frase e digo que esta frase chama-se title. Eu mando o ID e digo que chama-se value. Depois posso enviar outros valores e dou nomes. Portanto, se não enviarem nada, portanto, ele está à espera ali de um inteiro, não recebe nada. Agora eu vou fazer um ponto de interrogação. ID é igual a 4. E recebi. Recebi o ID. Ponto de interrogação, ID é igual a um valor qualquer. Sim. Ou então home barra index barra ponto de interrogação, ID é igual a 44. Ponto de interrogação faz a mesma coisa se não tem lá algum index. É isso que eu estava aqui a tentar explicar, que é este ID pode vir como sendo o terceiro valor aqui no endereço. Portanto, vocês podem enviar o ID como sendo o terceiro valor. Podem enviar este ID como sendo um parâmetro aqui no index. ID está um valor de um qualquer. Ou então podem enviar este ID como sendo uma variável no método post. Portanto, isto, a própria máquina vai à procura. Portanto, aqui com isto, o que é que ele sabe? Ele sabe que isto é o controlador, isto é a ação e isto são parâmetros opcionais. Já são outras coisas isto já são outras coisas. Mas depois, o próprio sistema, o ASP.NET, vai buscar tanto estas variáveis que são enviadas aqui no endereço, como as variáveis que são enviadas pelo método post por em diante. Portanto, e vai à procura então desta variável. Se existir, aplica isto. Ora bem, isto para mostrar o quê? Isto para mostrar que há muita coisa feita aqui por trás. A pessoa escreve aqui meio de coisa, mas há aqui muita coisa feita por trás. Além disso, há por aqui muitas coisas que têm nomes pré-definidos e por aí em diante. E isto até tem que ficar igual. Portanto, quando a pessoa está a programar isto pela primeira vez, parece um pouco estranho como é que as coisas todas ligam, mas muitas vezes as coisas ligam-se através dos nomes. Por exemplo, vamos outra vez à regra. Portanto, tudo começa a partir daqui, da regra. Portanto, isto depois vamos ver que pode ter muitas regras, vamos fazer regras diferentes por aí em diante. E depois isto a perceber que quando temos muitas regras, ele começa a verificar regra a regra, quando existir uma que se aplica essa. Portanto, a ordem das regras também é importante. Esse controller vai buscar a
classe home controller. Não, é assim, nós neste momento estamos aqui no route config. Portanto, estamos. Não digo Sim. que faz a fold new. O Sim. controller era a classe, o action era o método e. Sim. Portanto, o controlador é a classe. Mas essa classe root config ou aquela home controller? Está aqui assim, home controller. Ou seja, ele vai ficar quando a pessoa faz new controller, ele vai ficar aquela classe. Portanto, é assim, ele começa quando ele recebe o endereço. Vamos lá outra vez ver. Assim, ele recebe o endereço. E este endereço é passado para o routing engine. Certo? Este routing engine tem um conjunto de rotas. E as rotas são estas que vamos ver aqui. Tem um conjunto de rotas. O routing engine tem um conjunto de rotas. Nós aqui estamos a definir uma rota e depois vamos definir mais rotas. Portanto, o routing engine tem um conjunto de rotas. Pega no endereço e vai verificar rota a rota qual é a rota que serve para aquele endereço. Faça um matching com aquele endereço. Com essa rota, portanto, quando encontra uma rota que funciona, então depois temos aqui, por exemplo, neste caso, esta rota, portanto, o nome não interessa, este nome é o que menos interessa. Temos que a rota é definida por ter 3 elementos. Portanto, é isso que interessa. Onde o primeiro elemento vai ser o controlador, que é a classe. Esse controller, a classe que ele vai tocar é aquela que está ali na parte da controller. A home controller. Já vou explicar esta parte, já vou explicar. Portanto, ele procura o controlador, a ação e o ID. Por omissão, por exemplo, imaginem que eu agora vou fazer outra coisa. Só pergunto isto porque Sim, se sim. tivesse uma classe no controller, Sim. como é que o ponto de interrogação dele sabia qual é... Sim. Pois imaginem que eu aqui escrevo casa barra index e deixo o resto igual. No momento que eu experimentem o que é que acontece neste caso. É só executar isto, que isto não está a ser executado. Vou fechar isto. Portanto, nós vimos que por omissão isto é home index, um valor qualquer. Eu vou escrever isto. Ok, mas em vez de home eu vou escrever em português casa. Casa. O que é que ele diz? Portanto, ele não conseguiu encontrar aqui alguma coisa. Portanto, aqui alguma coisa que ele não conseguiu encontrar. Mas este endereço casa muito bem com aquela regra. Portanto, vamos aqui assim. O que acontece? Temos esta regra, onde a primeira parte é o controlador, a segunda parte é a ação e a terceira parte é o ID. Portanto, esta regra serve. Esta regra serve e, nesse caso, não é necessário o default. Estão a ver? Estão a perceber? Portanto, estes valores por default só é necessário se estão a existir. Ora bem, antes de explicar isto em detalhe, vamos fazer mais uma alteração aqui. Vamos aqui ao controlador. Vamos aqui ao controlador. Public, vamos criar aqui um novo método. Public action result. Eu vou chamar a isto go out. Return contente, parênteses, aspas, H1, fecha, H1, ponto e vírgula. Sim. Ok? Agora vamos executar isto.
Sim, sim. Portanto, eu criei este método. Sim, eu mostro o método outra vez. O método está aqui. É assim, isto não é fácil. Atenção que isto ao início tem aqui muitas coisas que são feitas por detrás que torna que isto seja às vezes difícil de perceber esta lógica. E é por isso que eu quero que vocês percebam esta lógica, só como é que as coisas funcionam. Sim, já vamos ver isso. Este sistema aqui é do... Ora bem, portanto, isto agora ele quer o ID é igual a 4, portanto, neste momento o que acontece é isto, por omissão, o controlador é o home, a ação é o index e continua a funcionar. Mas agora, em vez de trocar o index, eu vou colocar go out. Portanto, em vez do index, eu troco o index por go out. Portanto, aqui colocam ou letras maiúsculas ou letras minúsculas. Da regra, colocar tudo letras minúsculas é indiferente. Escolher go out ou go out tudo. Go out. Portanto, aqui nos endereços é indiferente se colocam letras maiúsculas ou minúsculas. Portanto, é igual. Portanto, tem letras mais ou minúsculas. Go out. Tem que colocar. Neste caso, já nem é necessário. Já nem é necessário ter ali depois o ID. Sim, aparece como resultado em intervalo. Home / go out. Ok. Então vamos ver o que é que aconteceu aqui. É que não aparecia porque eu tinha o H do home com letra maiúscula. Não, é indiferente. Portanto, aqui é indiferente ter este letra maiúscula, letra minúscula. Aqui é indiferente. Portanto, podem ter tudo letra maiúscula, home. Portanto, aqui é indiferente. Ora, então vamos ver o que é que aconteceu aqui. Portanto, ele começa, vou fazer um stop. Ele começa aqui nas rotas. Portanto, temos um endereço. Esse endereço é enviado aqui para o Routing Engine. O Routing Engine olha para o endereço e vai descobrir o que vai fazer. Então o que é que vai acontecer? Ele vai estar à procura de uma coisa disto, onde o terceiro valor é opcional. Certo? Então, o terceiro valor é opcional. Então, o primeiro texto que aparecer vai ser controlador. Portanto, o primeiro texto que aparecer é home. Portanto, isto vai ser o controlador. O segundo texto vai ser a ação. Portanto, a ação vai ser o go out. Portanto, ele vai à procura do método. Portanto, ele vai ao controlador home. O controlador home, que é este. Vai à procura do método chamado go out. E agora, se pudéssemos dar uma variável dentro do método do go out, já tinha que aparecer a página e colocar alguma coisa. Sim, agora eu podia receber aqui também o ID, por aí em diante. Portanto, esta regra serve para endereços que têm 3 elementos, ou endereços que têm 2, ou endereços que têm 1, ou endereços que não têm nada. Certo? Conseguem perceber isso? Portanto, portanto, se o controlador não existir, o controlador é o home. Se a ação não existir, a ação é o index. Se o ID não existir, isto é um valor opcional, portanto nem precisa. Portanto, se o controlador existir, portanto, aqui no endereço, e aqui quando escrevemos home, portanto, isto é o nome do controlador. Portanto, nesse caso, não é utilizado o valor por omissão. Se a seguir tiver um outro valor, então é utilizado este valor. Portanto, neste caso, o valor que é utilizado é o go out e não o valor por omissão, que seria o index. Então, eu imagino que a pessoa ali no meio do index Sim. acrescentava outra variável, para além do integer. Já eram 4. Já eram 4, sim, assim já tinha que ser.
Portanto, já isto não seria a não ser que a pessoa dissesse que o outro valor também era opcional. Acrescentava aí, não é? Sim, portanto agora eu colocava a barra, colocava aqui ID2, fecha, e agora aqui digo que o ID2 é um valor opcional. ID2 é um valor opcional, certo? Portanto, isto sendo opcional, sim. Portanto, tudo o resto continua a funcionar. Só que agora, toda esta roda já serve para 4 elementos. Até 4 elementos. Sim. Portanto, o controlador é a primeira parte que aparece. Se não existir, é o index. A ação é o segundo elemento que aparece. Se não existir a ação por omissão, vai ser o index. E depois os outros elementos é que aparecem a seguir. Depois vão para estas variáveis ID e ID2. Ora bem, e agora, antes do intervalo, vamos só perceber isto. Se o controlador chama-se home, porque é que ele foi aqui a este home controller e não à classe home? Os controladores têm que ter aqui no nome sempre depois do controller. Então tenham atenção a isso. Como? Portanto, este controlador, a classe chama-se home controller. Isto é o nome da classe. Mas na verdade o controlador é o home. O controlador que temos, o nome do controlador é home e não home controller. Portanto, eu não escrevo no endereço home controller. Certo? Quando criar a classe, não aparece como controller. Portanto, quando a pessoa cria a classe, tem que criar com o nome home controller. Quando cria a classe. Mas no endereço aparece home. Então não, a seguir quando faço uma student, cria-me com o nome student controller. Student controller. Depois no endereço só colocando Student. Sim. Portanto, eu tenho atenção a isso. Portanto, isto aqui tem muitas coisas destas. Portanto, há muita coisa que é pré-definido. Portanto, há aqui muitas pequenas detalhes, muitas pequenas regrazinhas que... Como é que é essa? Portanto, o que eu estava aqui a explicar que era, no endereço eu escrevo que o controlador chama-se home. Mas depois, na verdade, a classe chama-se home controller. Certo? Portanto, se no endereço eu escrevesse que o controlador era student, a classe era student controller. Portanto, o nome da classe é student controller. Mas é preciso ter atenção que há assim muitas pequenas regras destas que portanto, eu vou chamando a atenção. Mas isto depois atrapalha um pouco quem está a olhar para isto pela primeira vez, parece estranho. E depois o que parece estranho é como é que se liga essas coisas todas. Mas isso é isso que eu quero tentar explicar para ver se vocês percebem e... Ora, o que é que vimos até agora? Vimos que, portanto, isto de uma forma simplificada, temos um pedido com certo endereço, vai para o servidor web, o servidor web envia para o routing engine, o routing engine pega no endereço e identifica através do endereço qual é o controlador e qual é a ação que vai ser executada, qual é a classe e qual é o método dentro do controlador que vai ser executado. Além disso, o routing engine pode olhar para a regra e procurar outros elementos, para ter outros elementos na regra. Portanto, além do controlador e da ação, vamos ter outros valores. E esses valores podem ser valores que aparecem aqui no endereço, podem ser valores que aparecem nos parâmetros, portanto, ponto de interrogação para igual qualquer coisa, podem ser variáveis que são enviadas através do protocolo POST, por aí em diante. Portanto, ele vai tentar descobrir o que são essas coisas. Ela me tenta descobrir muitas outras coisas que depois vemos. Vamos ver isso mais à frente. Portanto, podíamos ver que mais ou menos o caminho que segue, assim, isto segue um caminho muito mais complicado, portanto, o caminho que isto segue é muito mais complicado, mas só para percebermos o caminho simples que isto segue é, venho aqui para as rotas, das rotas descobre-se estes valores, com estes valores descobre-se qual é a classe e qual é o método que vai ser executado, portanto descobre-se qual é a classe. A classe tem home controller, portanto isto é o nome do controlador, mas tem que ter depois à frente a palavra controller. Temos aqui então qual é
qual é a ação que vai ser executada. Portanto, a ação neste caso é index. E então o que acontece é que ao executar a ação index, ele vai fazer o seguinte. Neste exemplo, estamos a colocar valores nesta variável, viewback, portanto uma variável que já está pré-definida. Portanto, isto funciona como um mapa, associa-se a uma variável, um certo valor. Portanto, isto é dinâmico. Portanto, viewback ponto. Só agora aqui defino o nome que pretender. Ponto age igual 20. Portanto, tanto é dinâmico. Aqui é o nome que a pessoa dá, como depois este valor. Pode ser inteiro, pode ser string, pode ser um objeto qualquer. Ora, e depois, este método faz uma coisa muito simples, que é faça um return view. Return view. Portanto, vai chamar um método chamado view e que resolva um certo resultado. Afinal, o que é que faz este método? Ok, portanto, este método, por omissão, vai chamar uma view com o mesmo nome do método. Com o mesmo nome do método. É por isso que a view chama-se index. Portanto, aqui o fecheiro index.cshtml. Portanto, aqui a extensão CS da C# e depois o HTML. Portanto, isto tudo é feito de forma automática, mas as coisas têm que ter os mesmos nomes. Portanto, tenham atenção que as coisas têm que ter os mesmos nomes. Aqui assim, se a pessoa quisesse, dizia para chamar uma view com um nome diferente. Se fosse necessário, a gente colocava aqui um novo nome e ele chama uma view com um nome diferente. Para já só temos uma view. Return view ali no rollout, temos que ter o fecheiro rollout.cshtml. Sim. Eu vamos para aí que não há mais coisas para ter, além disso. Portanto, a pessoa pode devolver uma vista, portanto, neste caso o resultado pode ser action result, ou view result, ou file, portanto, depois pode depois, as ações pode devolver tipos diferentes, depois vai ver mais à frente. Ou então podia fazer uma coisa deste género, se eu quiser devolver logo HTML, sem passar pela vista. Fazer contente a parênteses e chama esta função envio HTML e ele preenche o resto que falta. Ora bem, então vamos agora olhar para a vista. A vista é isto, certo? Na vista tem só isto. E agora vamos olhar para o código fonte da página. Este não, vou tirar aqui o go out, agora falta-lhe o ID. Sim, tem que escutar aqui. Não, é assim, eu quero ainda mostrar que isto passa por mais sítios, é isso que eu quero fazer, quero mostrar isso. Quero mostrar que isto ainda vai passar por mais sítios. Ora bem, o resultado foi este, vamos view source page, o resultado é isto. Toda a página, o que tem é isto. View source page. Então lá direito, view source page. Ou page source. Ou ver a fonte da página em português. Então, o que tem isto. Chegam aqui, conseguiram chegar aqui. Portanto, ver o código fonte da página. Mas do lado direito. Sim. Aqui não. Ora bem, mas então como é que, se a vista é só estas três linhas, como é que ele tem aquele código todo? O resto do código tem que estar algures, e esse vamos descobrir. Portanto, este código todo que temos aqui assim, isto tudo, começar com o cabeçalho, o título,
fazer aqui uma referência para o Bootstrap, por aí em diante, aqui um div, tem aqui mais coisas cá em baixo. Portanto, isto tem que estar à luz. Portanto, isto não foi inventado, isto tem que estar no código também. Então é isso que vamos descobrir. Então é isso que vamos ver. Stop. Então, aqui nas views, aqui na pasta view, temos a pasta home, a pasta shared, temos aqui um ficheiro chamado webconfig. Portanto, para já, aqui nesse ficheiro config, o webconfig não é muito importante. O que eu quero mostrar é este. Underscore view start. Underscore view start. Portanto, na pasta view, ou nas subpastas, aqui da view, se existir uma view começada por underscore, essa view nunca é apresentada ao utilizador final. Portanto, isso nunca vai para o utilizador final. Se serve coisas escondidas. Portanto, eu posso ter a informação que está escondida, que pode ser utilizada por outras, mas nunca vai diretamente, portanto, nunca serve diretamente para... Portanto, só que imaginem que eu aqui escrevia home e agora isto vai se chamar underscore view start. Underscore view start. Para já é assim, isto não funciona porquê? Para já isto não funciona porque este controlador não tem este método. Para já este controlador não tem este método. Portanto, isto ponto CSHTML. Sim, agora falta executar isto. Mas isto não. Fechar isto. Portanto, ele diz que não encontra isto. Barra. Agora está. Portanto, sempre que uma vista começa por underscore, portanto, a pessoa não consegue aceder ao ficheiro. A pessoa devia tentar aceder às outras vistas. Portanto, isto não consegue aceder ao ficheiro, isto é para estar escondido. Olha, mas este ficheiro underscore view start, isto faz aqui uma referência à pasta shared layout.cshtml. Portanto, isto o que quer dizer é que sempre que se mostra uma vista, vamos utilizar este layout. Portanto, o layout que vai ser utilizado é este que está aqui. Então vamos agora olhar para este layout. Portanto, vamos aqui à pasta shared. Portanto, na pasta shared podem-se colocar todos os ficheiros, portanto, geralmente são layouts, todos os ficheiros que são partilhados pelas outras vistas. Portanto, eu posso chamar a vista index, mas depois de alguma forma posso obter aqui outras coisas que estão aqui em ficheiros nesta pasta partilhada, nesta pasta shared. Vamos ver aqui então o layout. Underscore layout, portanto, mais uma vez está aqui underscore layout, que é para isto nunca ir para o cliente. E então o que é que temos aqui? Temos isto é a página HTML, portanto começa HTML, head, aqui meta, title. Title, temos aqui o título da página, vamos ao view bag buscar aqui o title. Estão a ver? Portanto, o título da página deve ser, vamos aqui, eu agora coloquei isto no controlador, o título da página está aqui, portanto eu defini que o título da página era este, My First Page, vamos ver aqui, ok, agora deu erro porque eu estou aqui, ponto de interrogação, igual a 4, Sim, isto não está a ser executado, sim. Imagino que este H1 neste intervalo era uma hiperligação de outra página. Sim. Carregava no intervalo e sobre outra página HTML. Certo. O layout dessa página HTML tinha que ser construído aí na pasta shared.
É assim, isso depois depende. Já depende de várias coisas, mas até tem que ser colocado aqui, sim. Tem que ser colocado aqui o layout, sim. Portanto, isto aqui é o resultado. Agora vou fazer a pausa aqui. Então temos que o título é My First Page. Vamos ver aqui o título no HTML. O título está como sendo My First Page. Isto devido ao layout. Está aqui o layout. Está aqui. Portanto, isto vai ter inicialmente este HTML. Tem o meta. O meta está aqui. Depois tem o title. E vai ter aqui dentro do title a informação que está nesta variável. Tem o link para o bootstrap mínimo. Depois tem o body. No body temos aqui um div. Então temos aqui uma divisória. Na divisória tem isto. Rend body. Que é a vista. Portanto, a vista. Eu vou apagar o que está aqui. Que é este index. Portanto, isto que está aqui vai aqui para esta posição. Aqui para dentro. Vamos ver isso aqui. Portanto, tem aqui o início do div. O div fecha aqui. Tudo o que está ali, mesmo com o espaço em branco, é resultado da função randBody. Portanto, esta função randBody vai ter este resultado. Portanto, há aqui uma página, uma linha branca, outra linha branca, há por aqui uma linha assim branca. Portanto, estas coisas depois vão para o resultado. E é por isso que temos aqui o resultado aqui. Além disso, depois ainda podemos ter, portanto, o rand body é para colocar nesta posição o conteúdo principal da vista. Mas além disso, ainda podemos escolher aqui neste template, quais é que são os sítios onde se colocam vários tipos de secções. Portanto, uma das secções é, por exemplo, as scripts. O que é que acontece com as scripts? Portanto, eu posso a seguir colocar no index aqui que quero colocar aqui umas scripts e as scripts vão para o fim da página. Portanto, geralmente as scripts colocam-se mesmo aqui no fim, antes de fechar o body, que é para só ler as scripts no fim. Portanto, primeiro consegue ler toda esta informação, portanto, consegue ler o HTML, consegue ler os CSS, que os CSS vão aparecer no início. Aparece logo aqui. Por exemplo, se eu tiver mais CSS, eu posso colocar aqui uma secção para ler os CSS. Portanto, depois, se as vistas tiverem CSS, isto há de vir para aqui. Então, depois, à medida que formos avançando, vamos ver mais layouts e vamos revendo estas coisas todas. Ok, fechar. Vou fechar para já estas coisas todas que andam por aqui assim. Sim, fechar os separadores todos. Portanto, mais ou menos temos as vistas, a parte das vistas está feito. Além disso, filtros com fios, filtros é outra coisa, quero aqui, este aqui assim. Portanto, o último ficheiro que vamos ver hoje é este, Global Ajax. Ora bem, este Global Ajax portanto, isto é uma das classes iniciais que são executadas, onde se vai aqui obter todos os filtros. Portanto, nós ainda não falamos de filtros, vamos falar nisso depois noutra aula, onde vão aqui obter todas as rotas. As rotas é isto que vimos aqui. Portanto, as rotas é ler esta informação toda.
Portanto, isto está aqui assim, essa parte de ler as rotas. Ok, temos aqui outros métodos que podem ser utilizados. Portanto, quando se inicia uma sessão, que aqui pode ser coisas, pode ser necessário fazer coisas, guardar variáveis, guardar cookies, ou ler cookies, qualquer outra coisa. Quando termina a sessão, quando a aplicação termina, portanto, são coisas diferentes. Quando a aplicação inicia, é isto aqui. Portanto, depois também havemos de vir aqui assim, que pode ser necessário aqui mexer um bocadinho neste ficheiro. Além disso, o que é que temos mais? Temos aqui os CSS todos, no content, o controlador já vimos. Podemos criar novas pastas para fontes, infraestrutura. Qualquer template que possa mudar o atrás, essa parte toda. É assim, estas todas não, mas traz aqui as principais traz. Controles e Os controles, o view, assim, portanto, o models. Esta infraestrutura, depois podemos ver que isto é para precisar aqui de configurações que possa dos erros, o que acontece. Portanto, se eu chegar aqui, escrever um endereço qualquer, se chegar aqui a escrever casa barra, portanto, isto vai dar, portanto, neste momento não está a funcionar, mas se estivesse a funcionar aqui, o servidor ia dar um erro aqui do ASP. Vou fechar isto. Sim, portanto, se eu escrever uma coisa esquisita, ele dá isso, porque depois não encontra este controlador por em diante. Portanto, vamos ver como é que a pessoa pode redirecionar os erros para uma página. Para uma página e mostrar um erro simpático, não é? Ou qualquer coisa assim, quer dizer, porque mostrar isto ao utilizador. Há muitos sites que mostram isto, quer dizer, é horrível. É horrível a pessoa ter um erro destes. Então temos que redirecionar isto para uma página qualquer. Então aí podemos ter que mexer aqui mais em algumas coisas. Scripts, JavaScript, portanto, jQuery, Bootstrap, portanto, vocês já utilizaram jQuery ou não? Nunca utilizaram jQuery? Ok, portanto é importante também, se calhar aprender aqui um bocadinho de jQuery. Portanto, numa das aulas posso falar um pouquinho de jQuery. Ora bem, e mais ou menos é isto que temos aqui numa aplicação. Portanto, isto